Boa noite a todos. Como é bom vê-lo aqui na casa de Deus. Eu não sei como é que tem sido a sua semana. Eu sei que você é um vencedor da economia, passou pela escassez do combustível, mas que bom que você veio aqui. Eu costumo dizer sempre que os cultos de quarta-feira, eles são diferenciados dos outros cultos, porque esse aqui é um culto em que nós reabastecemos o nosso combustível espiritual. Não que nós não fazemos nos outros cultos, mas quando nós viemos no culto de quarta-feira, onde não tem tanta liturgia, onde a ênfase é a oração, a gente sai daqui com uma bênção um pouco diferente dos outros dias. E nesse culto de quarta-feira, o Espírito de Deus te trouxe até aqui, para que você pudesse sair daqui ressarcido espiritualmente, pleno das suas convicções. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta, já que nós estamos num culto de oração, e nós sabemos que o objetivo da oração é nos aproximar de Deus. A pergunta é: o quanto você tem se aproximado de Deus nos últimos dias? O quanto você tem procurado conhecer a Deus? Para você que nos acompanha pela internet, eu sei que é muito difícil a gente, num mundo tão cheio de atividades, parar um pouco a correria do dia a dia para pensar em Deus. Mas uma pergunta que a gente sempre tem que fazer é: o quanto eu conheço sobre Deus? O que eu sei de Deus? Quem que Deus é para mim? O que eu conheço de Deus? Quando a gente tem uma visita em casa, um parente próximo, a gente conhece aquela pessoa. Eu sei os gostos daquela pessoa, eu sei o que ela gosta, eu sei o que ela não gosta. Mas e quando essa visita é Deus? O que eu sei de Deus? Quem Deus é para mim? Toda vez que eu paro para pensar na oração como um recurso que nós temos para conhecer a Deus, eu lembro de uma história de um pastor que eu conheci em São Paulo. Ele teve a infelicidade de perder sua esposa ainda muito jovem. A esposa desse pastor, que eu não recordo mais o nome, ela foi vítima de um câncer muito agressivo. E esse pastor contava que durante todas as madrugadas, desde quando ele era muito pequeno, ele criou um hábito de oração, sempre nas madrugadas, para buscar o Espírito de Deus, para conversar com Deus, para conhecer a Deus. E ele contava que no momento em que ele mais precisava de um abraço, de um consolo, quando ele chorava às noites pelo falecimento da sua esposa, ele contava: eu acordava ouvindo a voz de Deus, e Deus me pedia que eu orasse nos momentos mais difíceis para mim. E eu fiquei pensando: puxa, como que é ouvir a voz de Deus? E ele falava assim: eu não ouvi a voz de Deus da forma clichê que nós falamos, você precisa ouvir a voz de Deus. Ele falava: eu ouvi a voz de Deus no meu coração, e aquilo mexeu comigo. Eu pensei: olha, as pessoas, elas conseguem ouvir a voz de Deus nesse mundo caído. É possível nós buscarmos um nível de espiritualidade em que Deus se sinta à vontade em falar com o nosso coração. Ele falava assim: Deus falava comigo, eu levantava imediatamente, cantava um hino e entrava em oração. E a pergunta é: você já leu essa frase? É preciso ouvir a voz de Deus? Em algum lugar você já leu essa frase? Ou melhor, você já ouviu a voz de Deus em alguma vez na sua vida, algum momento específico? Se você ainda não ouviu a voz de Deus, não fique preocupado, desesperado. Nós ainda temos muita vida para viver, e nós ainda temos muitas chances para ouvir a voz de Deus. E hoje é uma dessas chances que Deus nos dá de presente, para que a gente possa parar um pouco a correria e ouvir a voz dele. E eu sei que nós já oramos nos nossos grupos aqui na igreja. Eu sei que você também em casa já deve ter orado, mas agora nós vamos fazer um pouco diferente. Eu gostaria que nós fizéssemos juntos mais uma oração, para que a gente possa permitir que Deus fale conosco, para que a gente conheça a Deus um pouco mais profundamente. Então eu convido a igreja para que nós juntos pudéssemos nos ajoelhar, e se você que estiver em casa, se sentir à vontade, se ajoelhe também junto com a gente. E nesse momento nós vamos pensar em várias pessoas, nós vamos passar um momentinho curto de oração, mas que a gente no final se sinta bem, se sinta satisfeito por ter passado esse momento com Deus. Então eu convido você, por gentileza, se ajoelhe se você puder, e nesse momento nós vamos falar com Deus através da oração. Santo Deus, eterno Pai, como é bom, Senhor, vir à Tua casa. Como é bom ouvir a Tua voz. Como é bom sentir a Tua presença, o Teu Espírito em nós. O nosso trabalho tem consumido muitas nossas energias, o nosso tempo tem sido muito reduzido. Esse mundo que nós vivemos é um mundo que tem muita correria, muitas distrações. E quando nós viemos à Tua casa,
no meio de uma semana cheia de atividades, o que nós queremos dizer é que o Senhor é o nosso objetivo, o Senhor é a nossa força, é o Senhor que nós queremos buscar. E nesse momento, Pai, cada um de nós estamos trazendo em nosso coração muitas dificuldades, talvez alguns trazendo alguns problemas emocionais, outros com algum problema de saúde, talvez problemas financeiros. Mas nesse momento nós gostaríamos de colocar todos os nossos problemas em Tuas mãos, e nós gostaríamos de entregar o nosso coração ansioso, aflito, agoniado, talvez angustiado em Tuas mãos, e nós gostaríamos, Pai, que o Senhor fizesse em nós o Teu querer e a Tua vontade. Nós queremos sentir a paz que vem do trono de Deus, nós gostaríamos de sentir o Teu perdão, e nesse momento nós vamos ter alguns minutos para colocar algum problema específico que nós não falamos costumeiramente nas reuniões de oração, nos pequenos grupos. Nós vamos colocar, Pai, nas Tuas mãos um pecado que a gente não consegue nos libertar. Nós vamos colocar nesse momento algum problema que a gente não conta para ninguém, mas nesse momento cada um dos irmãos que está aqui em oração terá alguns minutos para colocar algum problema para que o Senhor possa resolver. Nesse momento também, Pai, rapidamente nós queremos colocar em Tuas mãos algumas pessoas que nós amamos e que estão longe dos Teus caminhos. Nós queremos interceder, talvez por um parente próximo, por alguém que precisa de oração. E nós sabemos, Pai, que nós somos falhos e pecadores, e por isso nós pedimos que não seja pelos nossos méritos, mas que pela graça de Jesus, que o Senhor alcance a pessoa que nós estamos pensando agora, que essa pessoa, talvez alguém muito próximo da nossa casa, que ela sinta nesse exato momento o Teu poder agindo no coração dela, que ela sinta vontade de andar nos Teus caminhos, que ela sinta vontade de se entregar por completo em Tuas mãos, e que nesse momento não exista dificuldade que possa tirar o Teu poder de agir no coração dessa pessoa. Nós entregamos essas pessoas em que nós pensamos em Tuas mãos. E antes de nós abrirmos a Tua palavra, nós pedimos, Pai, que o Senhor traga o Teu Espírito mais uma vez a essa igreja, que tire de nós todo o cansaço, as preocupações, os pensamentos paralelos, e que nesse momento a nossa mente esteja preparada para receber a Tua mensagem. Nos capacite para receber a Tua mensagem, Pai. É o que nós oramos nessa noite, pedindo perdão dos nossos pecados e orando no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Hoje nós vamos viajar um pouco no tempo. A Bíblia é um livro que tem uma cronologia muito bonita. Muitos eventos aconteceram e a gente tira a história todos os dias desses eventos. Mas hoje eu gostaria de viajar com você cerca de 2,5 milênios pelas páginas da Bíblia, até a gente aprender um pouco mais sobre a vida de um personagem que a gente quase não ouve falar na igreja. Na verdade, quando a gente está fazendo aquele desafio de quem acha os livros da Bíblia com menor tempo, sabe? Vai ganhar um presente agora quem achar o livro de Tito, e a gente corre procurando. Hoje nós vamos ver um personagem bíblico que é muito difícil da gente achar com rapidez na Bíblia. Então é um desafio para você. Eu quero ver se você consegue achar o livro de Abacuque em poucos segundos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre quem foi Abacuque e uma lição de vida para nós hoje sobre esse personagem que a Bíblia traz como sendo um profeta de Deus. O interessante de Abacuque, antes de nós fazermos a leitura, é que quando você para ler alguns livros da Bíblia, você percebe que a Bíblia geralmente traz muita informação sobre o personagem que está ali. Então, se você vai ler um livro que fala sobre Davi, você ouve muita história de Davi na Bíblia, você lê muita coisa sobre Davi.
sobre Jesus, um outro exemplo pontual, sobre Salomão, enfim. Mas quando você chega nos profetas menores, e em específico agora o Abacuque, você quase não tem informação sobre quem foi Abacuque. Na verdade, a Bíblia não está preocupada em falar para você quem foi Abacuque. O que você sabe sobre Abacuque? Nós temos algumas pouquíssimas informações da Bíblia. O que nós sabemos é que Abacuque foi um profeta que viveu alguns anos antes do exílio. É isso que nós sabemos. Agora, a Bíblia não está preocupada em falar quem era a família de Abacuque ou quem foi Abacuque de uma forma mais detalhada, mas a Bíblia passa um ponto muito importante sobre Abacuque. Abacuque foi um homem que teve um relacionamento profundo com Deus. É isso que a Bíblia se preocupa em passar aos seus leitores. A Bíblia está preocupada em mostrar para você um homem que estava indignado com algumas questões que estavam acontecendo nos seus dias e que toda vez que Abacuque parava suas atividades e ia buscar Deus em oração, Deus fazia questão de responder a Abacuque prontamente. Era um homem que cultuava a oração, um homem que não poupava tempo para orar a Deus. Abacuque era um homem que tinha um relacionamento profundo com Deus. Hoje em dia, antes de nós só abrir um parênteses aqui, é muito comum a gente ouvir as pessoas falando que é difícil ter tempo para oração. Não sei se você já ouviu isso. Pastor, mas é muito complicado. A primeira vez, sinceramente falando, que eu ouvi num telão da igreja como passar 1 hora em oração, eu ainda era um menino, eu falei, isso é impossível, quem que vai passar 1 hora em oração? Mas o que nós fizemos aqui foi uma pequena amostra do que é passar um tempo em oração. Quanto tempo você gasta orando? Oração não é apenas pelos alimentos ou coisas simples, oração é o nosso combustível, é aquilo que nos traz a esperança, aquilo que nos faz conhecer a Deus. E Abacuque passava longos períodos orando a Deus, Jesus também o fez como exemplo a nós. E Abacuque era um profeta que observava muitas coisas, e ele fez uma indagação a Deus, e nós vamos ler Abacuque no primeiro capítulo, Abacuque 1, no verso 2 até o verso 4. O que nós vamos ler, na minha versão, está escrito assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita. Por essa causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça parece ser torcida. Feche teus olhos mais uma vez. Senhor, nós lemos aqui o desabafo de um profeta que olhava situações que o incomodavam no seu tempo. Parecia que aquelas pessoas que buscavam a Deus, buscavam, e elas sofriam na mão daquelas pessoas que não buscavam o Senhor. Pagãs, pessoas que não conheciam o Deus que elas conheciam. E Abacuque ficou transtornado por isso, Pai. E hoje também nós ficamos indignados quando nós vemos algumas situações em nossos dias. Nós vamos falar sobre isso hoje. Como ter confiança nesses momentos. E nós pedimos que o Teu Espírito trabalhe em nós essa mensagem. Por Jesus nós oramos, amém. Irmãos, quando você olha esse texto aqui, é interessante. O desabafo que Abacuque está fazendo para Deus é que Abacuque está vendo na sociedade muitos e muitos casos de injustiça. Se você continuar lendo, nós não vamos ler todo o livro de Abacuque. Na verdade é um livro pequeno, mas pelo tempo nós não vamos ler todo esse livro. Você percebe nas páginas de Abacuque que ele fala muito sobre a injustiça que acontece na sociedade, sobre a violência que acontece na sociedade. E talvez você se pergunte assim, por que Abacuque parece que para tudo e vai reclamar para Deus sobre os problemas que acontecem na sociedade? Não é meio óbvio que vai acontecer problemas na sociedade? Eu sou pastor, mas será que eu devo parar as minhas atividades, me retirar no quarto da minha casa e colocar a Deus os problemas que acontecem numa sociedade, ou deixar que isso me torne uma pessoa indignada? É óbvio que numa sociedade vai ter esses problemas. Por que Abacuque para reclamar para Deus alguns problemas que são tão óbvios? É uma sociedade, as pessoas são diferentes, as coisas acontecem, injustiças acontecem. Hoje nós vivemos numa sociedade que a gente tem isso muito claro, esse exemplo. A nossa sociedade, todos os dias nós passeamos pelas ruas e a gente percebe exemplos nítidos de injustiças. Mas será que esse motivo vai fazer a gente parar tudo para ficar indignado? A grande questão
é que a gente está acostumado a ler a Bíblia com os nossos olhos do século 21, do ano de 2018. E você que está em casa também pode cair nesse costume. A gente, quando lê esse texto, a gente percebe que o profeta está clamando a Deus pela violência que está acontecendo, pela opressão que está acontecendo, pela injustiça. E a gente pensa assim, puxa, mas é uma sociedade normal de se acontecer esses problemas. A grande questão é que nós olhamos a Bíblia de uma forma diferente. Abacuque não tem o povo de Judá como uma sociedade que nós temos hoje. Abacuque olhava para o seu povo de Judá não como uma sociedade qualquer, uma cidade, um povoado qualquer. Abacuque olhava o povo de Judá como uma família. Eles não são diferentes, eles não têm criações, lares diferentes, não têm costumes diferentes, eles não têm nada de diferente. O povo de Judá é um povo único, é igual uma família. Abacuque olhava para o povo de Judá e pensava assim, esse povo tem um só Deus. Esse povo tem uma só criação, esse povo tem uma origem, uma única origem. Esse povo de Judá tem uma única aliança. E além disso, o povo de Judá tem um único propósito, levar a Deus para as nações vizinhas. Pensando por esse lado, Abacuque chega a essa indagação, mas espera aí, se esse povo é um povo só, com tudo que isso abrange, por que parece então que o povo sofre essas injustiças? Aí ele chega para Deus e fala, Deus, não é uma sociedade qualquer. Nós não estamos falando de uma sociedade com diferentes interesses. Isso daqui é um povo só. E ele fala assim, parece que há litígio na sociedade. Quando a gente para pesquisar o significado da palavra litígio, uma das traduções é conflitos de interesses. Então ele fala assim, por que uma sociedade que tem uma única origem pode ter tanto conflitos de interesses, ao ponto daqueles que são pagãos, aqueles que não adoram ao Senhor, virem e disciplinarem o nosso povo? Essa era a grande indagação de Abacuque. E a gente sente isso hoje, não da forma literal, mas um pouquinho nós sentimos essa indagação de Abacuque. Quando nós olhamos para a nossa família, a gente percebe, puxa, a minha irmã, o meu irmão tem a mesma criação que eu. Eles viveram a mesma educação que eu vivi. O meu pai é alguém que me conhece profundamente. A minha mãe, com certeza, me conhece muito também. Eles são casados, eles se amam. Nós não temos diferentes interesses entre a gente. O que eu quero é o bem que eu quero para minha mãe, o bem que a minha mãe quer para mim é o mesmo que para os meus irmãos. Nós somos um. A nossa família é uma coisa só. E por que na nossa família existem tantos problemas, sendo que nós somos a família de Deus? Já parou para se perguntar nisso? Parece que as outras famílias que não têm nada que os una em amor, que talvez não tenham tantos princípios, parece que elas são tão felizes. E agora, quando eu coloco princípios de amor na minha casa, eu não consigo. Por que tem tantas diferenças? Por que eu passo esses problemas? E eu começo agora a olhar para Deus e falo, Deus, por que toda vez eu falo para o Senhor que essas coisas estão acontecendo, mas parece que o Senhor não me responde? Você já parou para se perguntar nisso? Por que os filhos das trevas prosperam e nós que somos filhos da luz, que tentamos ser filhos da luz, nós passamos por esses problemas? A Bíblia traz exemplos claríssimos disso. O povo de Deus, por exemplo, em Salmos, aparece chorando às margens do rio da Babilônia, porque eles estavam cativos pelos pagãos. Já parou para se perguntar nisso? Por que aparentemente aqueles que estão ao lado de Deus passam por problemas que não eram para passar? A Bíblia, e quando você tem esse pano de fundo para Abacuque, você percebe que o que ele está questionando aqui não é os conflitos naturais de uma sociedade, de uma família, porque conflitos toda família e toda sociedade tem. O que ele está questionando aqui para Deus é que nitidamente parece que esses conflitos são o conflito do lado do bem e o conflito do lado do mal, e eles juntos ali na peleja, no conflito, e o que parece nitidamente é que o lado mal vence. Aparentemente eles têm um certo tipo de vitória. E quando a gente para pensar nesse lado, a gente olha em Gênesis e até Apocalipse, a Bíblia traz alguns exemplos que aparentemente as pessoas que ficam do lado do bem, aparentemente elas são derrotadas. É o primeiro caso que a gente vê na Bíblia, Abel. Abel foi o primeiro homem da Bíblia, representado pela Bíblia, que resolveu dar testemunho da sua obediência.
Deus me pediu um sacrifício nesses moldes. Eu vou oferecer o sacrifício por obediência. E a Bíblia retrata a figura agora de Caim, alguém que totalmente cultuava um espírito de rebeldia. Deus me pediu isso, mas eu acho que o melhor é isso, então eu vou oferecer isso para Deus. E no final, como os irmãos conhecem, Deus não aceita o sacrifício de Caim, mas Deus aceita o sacrifício de Abel. Caim fica indignado com isso, então a Bíblia mostra que Caim tirou a vida de Abel. Mas espera aí, Abel não era para perder, porque Abel estava do lado do bem. Por que aparentemente Abel perdeu? E quando nós olhamos retratos de profetas que morreram, por que aquele profeta morreu? João Batista, por que o João Batista passou por aquilo? Ele estava lutando pelo lado do bem. A minha família está lutando pelo bem. Por que a minha família parece sofrer coisas que eu nunca imaginaria que ela iria sofrer por andar no caminho da luz? O meu pai é um homem que sempre lutou pela educação dos seus filhos, e algo que ele sempre me falava era sobre a criação dos filhos e sobre os princípios no lar. E a gente percebe que existem famílias que, por buscarem ter princípios, elas acabam sofrendo demais problemas que não deveriam passar, e é o caso que Abacuque está falando aqui. O interessante é que a Bíblia apresenta essa indagação, e não é só em Abacuque, viu? Se você vê o livro de Jó, também parece a mesma coisa. Jó fala assim: Deus, por que está acontecendo isso? Por que eu estou passando por isso? Eu estou tentando me permanecer fiel nos teus caminhos, e por que eu passo esses problemas? Abacuque e Jó são livros quase que paralelos no sentido daquilo que eles perguntam a Deus. A resposta para esse problema, a Bíblia apresenta em alguns textos. Vamos ainda no capítulo 1 de Abacuque, no verso 13. Olha a forma direta como Abacuque fala com Deus. Abacuque 1, no verso 13, ainda sobre isso, olha o que a Bíblia fala, no verso 13 do capítulo 1. Tu és tão puros de olhos, que não pode ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Você percebe a profundidade do desabafo de Abacuque? Ele fala assim: Deus, o Senhor é um Deus tão santo, tão puro de olhos, e por que o Senhor suporta que o perverso vença? Por que o Senhor suporta que a gente passe por problemas e eles não passem por esses problemas? O que estava acontecendo aqui era que o povo de Deus permitiu que o povo dele fosse disciplinado por povos pagãos, e aí isso aqui mexeu muito com Abacuque, e mexe muito com a gente também, perceber que a nossa família de Deus passa por problemas que a gente não queria que passasse. A gente quer criar uma redoma, sabe? A gente quer proteger a nossa família de tudo que acontece, mas nós ainda estamos num mundo cruel. Esses dias eu falei para uma pessoa muito amada, por que a gente passa problemas na nossa família? Porque nesse mundo tão cruel, nós não estamos isentos da maldade que existe aqui. Nós temos uma recompensa, que é o que nós vamos ler agora, muito maior do que a aparente vitória que nós poderíamos ter aqui. Falando sobre essa recompensa, Lucas, no capítulo 6, abra sua Bíblia agora em Lucas, e você que nos acompanha pela internet, e que talvez tenha esses sentimentos: por que está dando errado? O que eu faço para confiar no Senhor? Como conhecer a Deus? Talvez você encontre um conforto nesse verso de Lucas, no capítulo 6, no verso 35 e no verso 36. Olha o que a Bíblia fala. Jesus disse isso daqui: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e os maus. Jesus falou que Deus é um Deus benigno até para aquelas pessoas que são más. E sabe o que acontece aqui? Muitas vezes nós damos voz ao nosso orgulho, à nossa pecaminosidade, e a gente olha para aqueles que não têm talvez a mesma promessa que a gente tem, e a gente fala assim: Deus, por que eles estão dando certo, sendo que eles não são filhos da luz?
eles estão fazendo coisas que são erradas. E Deus olha para a gente e fala assim, muito bem, mas vocês também fazem coisas que são erradas. E o que Deus nos diz é assim, olha, o mesmo sol que aquece vocês é o sol que aquece eles. O mesmo ar que você respira é o ar que eles vão respirar. A sociedade que você vive hoje, cheia de oportunidades, é a mesma que eles vão viver. Só que a diferença é que eles não vão buscar uma promessa que você tem e que você vai buscar. A Bíblia fala que o nosso galardão é um galardão eterno. A Bíblia fala que a nossa recompensa não está aqui. A Bíblia nos ensina diretamente, a nossa recompensa está no céu. E aí tudo muda, o nosso foco, o nosso sentido passa a ser outro. Deus, a minha família está nesse mundo, está sofrendo, eu vejo coisas, eu vejo injustiças, da mesma forma como Abacuque viu injustiças, eu também vejo injustiças, mas da mesma forma como o Senhor ensinou para ele, que nós temos uma recompensa muito maior do que a que tem nessa terra, eu prefiro deixar de vencer nessa terra, se a vitória nessa terra tirar a minha esperança de uma recompensa no céu. Porque a recompensa que eu tenho no céu é muito maior do que qualquer vitória mínima, passageira e temporal que esse mundo aqui possa nos oferecer. Você entendeu a grande jogada do livro de Abacuque? Olha como Deus respondeu para Abacuque. Abacuque no capítulo 2, veja que bonita a resposta de Deus. Abacuque capítulo 2, nós vamos ler o primeiro verso do capítulo 2 de Abacuque. É quando Deus então ouve a indagação de Abacuque e resolve respondê-lo. Abacuque capítulo 2, no primeiro verso, na minha versão diz assim, o primeiro verso é a reação que Abacuque tem para ouvir a resposta de Deus, tá? Deus falou que ia responder a Abacuque e ele então teve essa reação no verso 1, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Uma pausa na leitura. Você sabe o que era uma torre de vigia? É fácil. O sentinela ficava na torre de vigia. Quem era o sentinela? Sentinela era o camarada que subia na torre no mais alto da sua cidade, do seu povoado, e ele ficava observando ininterruptamente tudo o que poderia estar acontecendo à sua volta. Qualquer ameaça de guerra, qualquer coisa que ele precisava avisar o povo, ele era o homem que, fazendo frio ou calor, chuva ou sol, ele estava ali, dia e noite ele estava lá, aguardando alguma coisa para poder avisar o povo. Quando Abacuque fala, eu vou subir na minha torre de vigia, o que ele está dizendo assim, olha, eu não vou parar de cuidar a resposta de Deus, eu vou ficar aqui, eu vou ficar esperando, eu não vou parar de buscar essa resposta. Alguém que estava esperando, alguém em oração que estava esperando a resposta de Deus. E no verso 2, olha a resposta de Deus sobre a nossa queixa que nós temos hoje em relação à nossa família, aos nossos problemas. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. A ênfase total disso. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. A mensagem principal do livro de Abacuque, o justo vai viver pela sua fé. Está passando por problemas, você vai viver pela sua fé. E eu pergunto, o que é fé para você? E com isso nós vamos chegar no encerramento da nossa meditação. O que é fé para você? Eu já cansei de ouvir respostas. Fé é quando a gente fecha os olhos e anda sem saber o que vai acontecer. Fé a gente não sabe, mas sabe que está ali. Isso não é fé. Fé é quando você conhece o Deus que está com você. Você talvez não saiba onde você vai andar, mas você conhece aquele que vai estar do seu lado. Isso é fé. E a Bíblia fala assim, o justo viverá pela fé. Nesse mundo você vai passar por problemas, dificuldades, falta de dinheiro, falta de amor na sua família, não sei qual o problema que você passa, mas a Bíblia fala que o justo vai viver pela fé. Quando Abacuque entendeu que o justo vai viver pela fé, que a nossa recompensa não é aqui, mas que a nossa recompensa é no céu, e finalizando a nossa meditação,
um dos textos mais clássicos e mais bonitos do Antigo Testamento, ele escreveu depois de ter entendido essa mensagem. E ele colocou para nós no seu livro de Abacuque, capítulo 3, a partir do verso 17 até o verso 19. E nós vamos encerrar a nossa meditação dessa noite com esse verso. Abacuque 3, 17 até o 19. Olha o relato sobre fé e confiança em Deus que Abacuque nos traz. Ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, ou seja, não nasça, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. E encerra aqui então o seu relato sobre fé. Ele fala assim, olha, ainda que tudo dê errado, essa sociedade que ele estava vivendo era mantida pela ovelha, pelo produto da oliveira, por tudo que ele fala aqui, era tudo que eles tinham. E ele fala assim, tá bom, mas ainda que tudo isso falte, eu vou confiar em Deus, e Ele é o Deus da minha força, e eu vou me alegrar no Deus, porque pode tudo isso daqui faltar, mas a sua promessa não vai faltar, que é uma vida onde a nossa recompensa é eterna. Você já parou para pensar o quão é bom confiar em Deus por esse lado? Nós cantamos um hino que fala sobre confiança. A confiança é o único recurso que nós temos para passar por esse mundo da forma como ele está hoje. Confie em Deus, entregue a Ele os seus problemas, conheça a Deus, dedique tempo à oração e faça como Abacuque. Entenda que por maiores que sejam os seus problemas, eles não são maiores do que a promessa que Deus nos dá de uma vida eterna, em um lugar onde tudo não vai ser passageiro, onde tudo é eterno. Lá está a nossa recompensa e não nas coisas temporais desse mundo. Que Deus te abençoe, que você entregue mais uma vez as suas preocupações a Deus, confie em Deus, porque eu tenho certeza que Ele não vai decepcionar você. Ainda que alguma derrota simples aconteça aqui, ou talvez até a sua vida, ainda que tudo isso aconteça, no céu existe um lugar para cada um de nós, e esse lugar nunca mais vai ter um ponto final. Que Deus abençoe você, que você entenda e busque essa promessa para a sua vida. Nós vamos encerrar com uma oração, e você que nos acompanha pela internet, que você entenda essa promessa de Deus para você. Hoje Deus falou para você, a minha promessa é de um lugar onde tudo vai ser eterno e os seus problemas vão ter um ponto final quando nós chegarmos na Canaã celestial. Fecha os teus olhos. Bondoso Deus, assim como Abacuque, hoje nós olhamos para os nossos problemas e a gente não entende o porquê de tanto sofrimento. Nós estamos buscando andar nos teus caminhos, a gente todo dia resolve acordar do teu lado e permanecer do teu lado, mas existem problemas que batem à nossa porta de uma forma que a gente fica transtornado, a gente se assusta com os problemas que a gente enfrenta, e muitas vezes parece que a nossa vitória não vai chegar a cada um de nós. Hoje nós lemos e entendemos que o Senhor falou para Abacuque, e o Senhor também fala ao nosso coração nessa noite, que nós vamos viver pela fé, que o justo vai viver pela fé, e não pela fé nas vitórias terrenas. É claro que são importantes, e é claro que o Senhor nos quer dar essas vitórias. Os planos vêm do Senhor, o Senhor nos quer ver feliz, mas nós vamos viver pela fé da vitória eterna que está em Cristo Jesus. Vitória essa que nunca vai ter um ponto final. Pai, nos ajude a chegar lá nesse grande dia. Que nós não possamos trocar a vida eterna por qualquer vitória passageira desse mundo. Que o Senhor abençoe a cada um que veio aqui. Que o Senhor abençoe aquele que nos acompanha pela internet. E que o Teu Espírito segrede ao nosso coração todos os dias. Confie em Deus, que Ele nunca vai nos desamparar. Nos despeça agora em segurança para os nossos lares. É o que nós oramos. No nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Que Deus abençoe você. E nosso próximo culto é no sábado, às 9 horas. Todos vocês estão convidados. Deus abençoe.